A Copa do Brasil está chegando na sua final e Flamengo e São Paulo vão se enfrentar no Maracanã para decidir a primeira das vagas, né? O primeiro dos finalistas dessa competição. É incrível como o hiato entre uma partida e outra acabou ficando longo e muita coisa mudou. O Flamengo acho que até é o mesmo, o time titular, mas o São Paulo mudou bastante. E por essas mudanças pode passar e deve passar a estratégia de jogo de Rogério Ceni para a partida dessa quarta-feira. Então, vem comigo que eu vou te contar como o São Paulo deve atacar o Flamengo. O São Paulo que já conseguiu um domínio, uma criação muito grande de chances na primeira partida, vai mudar a forma de atacar o Flamengo e vamos entender aqui o que muda, perigos aí novos que o São Paulo vai tentar impor ao Flamengo. Então vem comigo, eu vou te dar 16 segundos para curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, hein? Se você é rubro-negro, eu tenho um convite a te fazer. Como todo mundo sabe, né? Eu acompanho muito mais o Flamengo. O Flamengo é o time que eu cubro quase que exclusivamente, apesar de também cobrir bastante o São Paulo, mas o Flamengo é o time que eu mais cubro. E eu faço também, eu presto um serviço para os membros do canal. Então, membros do canal do Falso 9 acompanham as minhas transmissões ao vivo durante as partidas. Então, durante os jogos do Flamengo, você vai poder acompanhar pelo meu Telegram, que é exclusivo para os membros do canal, que pagam uma taxa simbólica que varia de 5 a 40 reais pelos mesmos benefícios. Né? O intuito é você contribuir com o meu trabalho e vai poder acessar a esses comentários, sugerir pautas, está no chat, a gente vai poder estar direto falando sobre o jogo, tá bom? Então faça esse convite, clica aí na descrição do vídeo e vem para cá, para o meu lado. O São Paulo vem com mudanças ofensivas, né? E vamos lembrar como foi o jogo de ida. No jogo de ida, o São Paulo entrou em campo idealizando, né, uma formação de, vamos dizer, um 3-5-2 ou um 3-4-3, mais ou menos, um time um pouco diferente. A ideia do Rogério Ceni era fazer uma trinca, né, de zagueiros, o Rafinha jogando como lateral base, parecido com como o Felipe Luiz jogava pelo Flamengo na época do Paulo Souza, Reinaldo aberto por uma ponta e Patrick como um segundo atacante alinhado ali ao Igor Gomes. Só que o que acontece, né? O Flamengo atacando com esses três homens e o São Paulo já tinha dois volantes, né, para tentar o Nestor fazer quase que um encaixe no Everton Ribeiro. O São Paulo ficou com uma sobra e o Rogério Ceni identificou essa sobra, até falou sobre ela na entrevista coletiva. E aí o São Paulo mudou a forma como se dispôs em campo e passou para uma espécie de 4-1-4-1, com o Pablo Maia, especialmente a organização ofensiva, o Pablo Maia como único volante, o Nestor atacando bastante por dentro e o Patrick bem aberto, com o Reinaldo fazendo jogadas com ele. Né? O Patrick também tinha a função de invadir a área, o São Paulo jogando só com o Caleri e sem o Luciano. E aí, pessoal, o que aconteceu? O São Paulo sofreu aí uma derrota contundente do Atlético Goianiense na primeira partida do jogo da Copa Sul-Americana da semifinal, e para conseguir avançar à final precisou mudar, né? E aí o Rogério Ceni talvez tenha feito ali, o São Paulo talvez tenha feito a sua grande exibição no ano também, voltando, né, tentando remontar um 3-1. E a ideia foi a seguinte, a linha de 4 atrás mesmo, com o Reinaldo, Igor Vinícius de laterais, o Patrick aberto pelo lado esquerdo, o Reinaldo avançando muito por dentro, né? O Reinaldo fazendo esse avanço por dentro, os dois volantes alinhados e dois homens mais de área, né? O Luciano um pouco um cara que joga um pouco mais recuado, até porque ele tem um ótimo chute de média distância, tem mais jogo associativo do que o Caleri. O Caleri é basicamente um finalizador, um cara que tem muita dificuldade de fazer associações fora da área, né? Ele é um cara que se limita realmente a ser o finalizador e está em má fase, inclusive. E aí, como o Pablo Maia não avança tanto quanto o Nestor, que em organização ofensiva assume esse meio de campo aqui e gera bastante superioridade pelo setor, o Luciano acaba baixando um pouco mais. E aí, eu vou mostrar para vocês em campo, né, essa diferença, uma diferença que vai ficar mais clara quando vocês assistirem o videozinho a seguir.
Então, no primeiro jogo contra o Flamengo, a gente via o Léo subindo, né? E o Patrick por dentro no início do jogo, com o Reinaldo por fora, e os dois gerando aí, junto com o Nestor, essa superioridade numérica, mas pouca gente na área, né? Pouca gente pesando a área. Então aqui era o Igor Gomes que estava pesando a área, e aí o São Paulo criava muito, tinha superioridade ampla no meio do campo, mas pesava pouco a área. Aqui tinham dois homens na área, o Igor Gomes, que não é bem um definidor, e o Caleri. E o São Paulo tinha dificuldade de finalizar contra o Flamengo, apesar de finalizar muito, o contexto das finalizações não foi o melhor contexto possível, até por isso marcou só um gol. Aqui, novamente, o Patrick entrando por dentro e ultrapassando, veja como eles ocupam mais ou menos a mesma faixa do campo, né? O Nestor e o Patrick. E acabava que tinha muita gente fazendo uma coisa e pouca gente pesando a área. Contra o Atlético Goianiense, após as mudanças que eu mostrei para vocês, vocês vão entender. O Reinaldo atacando por dentro, o Patrick em amplitude e o Nestor ultrapassando, enquanto a área é pesada pelo ponta do outro lado, o Alisson e os dois atacantes. Então, o tempo todo, 3 homens na área, pesando a defesa adversária. Então, se você movimenta o bloco adversário e movimenta o lateral dessa zona do lado esquerdo, no caso o Rodinei, você vai ficar em mano a mano com os zagueiros e o lateral esquerdo, que é o Felipe Luiz, no caso. Então o São Paulo deve atacar majoritariamente em cima do Rodinei e vai pesar a área com 3 homens o tempo inteiro. Então vejam como até quando o Léo fizer a progressão, vai ficar mais gente na frente, mas vai subir com menos gente, vai subir só com esses 3 homens e vai pesar a área com o Alisson do lado oposto e os 2 atacantes. E o São Paulo, com isso, pretende talvez redistribuir os seus atletas, não gerar tanta superioridade como gerou, né, na primeira partida, mas ter uma posição mais marcante dentro da área. Né? E vejam como o jogo de corredor lateral é uma coisa muito natural do São Paulo e é realmente o maior perigo. Né? O Reinaldo é um cara que cruza muito bem, 39% dos cruzamentos ele acerta. O Caleri é o segundo cara do Brasileirão que tem mais disputas aéreas e é o segundo que mais vence também disputas aéreas. O Igor Vinícius acerta 33% dos cruzamentos, é um bom número. Então, o São Paulo é um time que realmente sabe atacar pelos lados e atacou o Flamengo muito bem pelos lados na primeira partida. Finalizou muito, inclusive de dentro da área, mas o contexto dessas finalizações não era tão adequado, muitos chutes bloqueados, porque o São Paulo tinha pouca gente dentro da área do Flamengo. Priorizou a superioridade numérica por fora. Nesse jogo, ele vai tentar continuar atacando o calcanhar de Aquiles do Flamengo, que são os lados do campo, mas de uma forma mais enxuta, com um pouco menos de gente trabalhando no meio e mais gente pesando a área. E o Flamengo precisa estar de olho nisso, porque vai ter realmente 2 caras lá enfiados e o Alisson lateral, ponta do lado oposto, atacando o tempo todo a área. Esse tipo de triângulo de associação também pode acontecer pelo lado direito, com o Igor Vinícius, aí a participação do Luciano e o Nestor também ali, só que vai ser menos natural. O Patrick é um cara dominante, ele é um ótimo driblador, embora não pareça, ele é um dos melhores dribladores do país. Eu fiz um vídeo sobre isso quando o São Paulo o contratou, vou deixar aqui no banner só porque depois vão dizer que eu não avisei. Quando eu falei disso no começo do ano, eu sofri cancelamento brabo de muita gente, porque falaram que eu estava maluco, mas o Patrick é um cara que realmente tem um aproveitamento enorme de dribles, ele é um cara que vai à linha de fundo, é um cara que ataca a área, é um jogador que tem se demonstrado decisivo, e ele vai trabalhar com muito mais obrigação de dar profundidade pelo lado de campo do que de atacar a grande área, que foi a grande diferença entre o primeiro jogo de São Paulo e Flamengo e o segundo jogo de São Paulo e Atlético Goianiense. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se curtiu, já compartilha para geral aí. Se você é flamenguista, já compartilha o cuidado que precisa ter. Se você é São Paulino, já compartilha com teus amigos para mostrar a diferença do São Paulo em tão pouco tempo, o que mudou. E é isso. Se inscrevam no canal, se tornem membros aí para contribuir com o meu trabalho. Beleza? Tô indo nessa. Beijo e tchau.